Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio. Sejam bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, professor de matemática aqui do CMSP, mas aqui a gente está falando sobre outra coisa. A gente está falando sobre construção sustentável. Então, só para recordar, fazer um remember aí de tudo que foi falado na primeira aula, que foi a apresentação do componente juntamente com o aprofundamento. Então, vamos lá. Nós estamos dentro do aprofundamento Ciência em Ação. E esse aprofundamento, ele é dividido em 6 unidades curriculares. A unidade curricular 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E delas, apenas as 2 primeiras serão trabalhadas esse ano. A primeira unidade curricular vai ser trabalhada agora no primeiro semestre e a segunda unidade curricular será trabalhada no segundo semestre ainda esse ano e as outras 4 serão trabalhadas no terceiro ano do ensino médio, tá certo? Muito bem, como nós estamos aí no primeiro semestre do segundo ano do ensino médio aqui em 2022, vamos estar trabalhando a unidade curricular 1. Qual é essa unidade curricular 1? De olho na tela. É a unidade curricular Projeto Casa Sustentável. Nessa unidade, você poderá construir um protótipo que pode ser aplicado em uma casa, tornando-a mais sustentável, estudando temas como melhor aproveitamento de recursos naturais, reciclagem e eficiência energética. Cuidado, né? Não fica preocupado com essa ideia de construção sustentável como sendo uma coisa assim muito distante de você, como um conhecimento assim muito difícil. Você vai perceber que é muito mais prático do que você imagina. E esse aprofundamento, o Ciência em Ação, nessa unidade curricular 1 principalmente, que é essa que nós estamos trabalhando, os conhecimentos estão de uma forma assim muito sistematizada, de uma forma muito clara, muito tranquila, e você vai trabalhar todas essas ideias através de metodologias ativas. Ou seja, você vai ser protagonista, você vai fazer pesquisa, você vai apresentar informações para os seus colegas também, através da mediação do seu professor, que é um profissional excelente aí. Então tenho certeza que você está em muito boas mãos, tá certo? Outra coisa, você vai perceber também que esses termos sustentabilidade, sustentável, não é um termo somente da moda, não é um termo da internet. Você vai perceber que existem aí situações já de sustentabilidade já pensadas por outros povos há muito tempo aí. Você vai se surpreender, já tem uma aula preparada aí muito legal sobre casa sustentável que você vai ser de cair o queixo. Tá muito legal. Durante a preparação eu fiquei animadíssimo e eu tenho certeza que você também vai gostar bastante. Muito bem, estou falando sobre a unidade curricular 1, que é o projeto Casa Sustentável, que apareceu aí para vocês. E esse projeto Casa Sustentável, como eu acabei de falar, ele é um aprendizado baseado em projeto. Então, você vai elaborar um projeto aí, né, de casa sustentável, que é uma metodologia ativa. E não é só essa metodologia ativa que você vai utilizar. Você vai também utilizar o que nós chamamos de sala invertida, roda de conversa, rotação em estações, um monte de palavra difícil, né? Mas fica tranquilo. Durante todo o estudo relacionado a essa unidade curricular, você vai entender o que são essas metodologias ativas também. Eu tenho certeza que o seu professor está se preparando muito para apresentar para vocês essas metodologias. Eu acho que você vai curtir bastante, porque é um jeito diferente de aprender. É um jeito em que você não é um mero espectador. É um jeito em que você vai ser protagonista. Isso é muito legal, muito, muito, muito legal. Tá certo? O que mais que nós temos aí para recordar a respeito da última aula? A unidade Projeto Casa Sustentável possui 4 componentes que serão trabalhados durante o primeiro semestre de 2022. Quais são esses componentes? Primeiro componente, hábitos sustentáveis. Segundo, eficiência energética. Terceiro, construção sustentável. Quarto, recursos e sustentabilidade.
Então, só para lembrar, esses 4 componentes que fazem parte dessa unidade curricular vão ser trabalhados em simultâneo. Cada um vai ter um professor diferente e todos eles vão conversar. Então você vai perceber aí que todas as atividades se complementam. Tudo que um professor falar vai complementar o que o outro falar e assim sucessivamente, e também sempre falando a mesma linguagem, tá? Então se liga aí que é um trabalho assim muito parrudo, muito organizado e vai assim valer muito para você na construção dos conhecimentos relacionados ao seu projeto de vida. Se você quer trabalhar como arquiteto, engenheiro, quer trabalhar como biólogo, químico, tudo isso está relacionado com o seu projeto de vida. E tem mais. Não são somente os assuntos que estão relacionados com o seu projeto de vida. Dentro dessa unidade curricular, você vai colecionar, vou falar mesmo colecionar, porque é muita coisa, muitas habilidades que vão aí te auxiliar no seu projeto de vida. Então você com certeza vai perceber que esse novo ensino médio veio para te dar asas mesmo para você fazer voos mais altos aí na sua vida social, na sua vida pessoal e na sua carreira que você escolheu para o trabalho, tá certo? E aí, gente, ó, vou fazer um release rápido de cada um desses componentes para você perceber como cada um deles, como todos eles se conversam, tá? Então, o primeiro deles são os hábitos sustentáveis. Se a gente está falando sobre casa sustentável, a gente precisa entender o que é sustentabilidade, quais são os hábitos sustentáveis relacionados à nossa cultura, às outras culturas também. Então, esse componente ele visa levar os estudantes a refletirem sobre atitudes e práticas pessoais que promovam um convívio equilibrado com o meio ambiente, proporcionando que reconheçam e analisem questões sociais, culturais e ambientais relacionadas ao tema. O segundo componente que nós temos aí é eficiência energética, que consiste em analisar e elaborar possíveis soluções associadas à utilização racional de energia elétrica. Olha só as coisas se conversando. Primeiro você entende o que é sustentabilidade relacionado aí às questões sociais, culturais e ambientais. Ou seja, você vai estar trabalhando a ideia de sustentabilidade para agir dentro da sua vida pessoal, mas também para intervir no seu meio, tá certo? E se você quer construir um projeto de casa sustentável, você precisa entender sobre eficiência energética. Digamos que o seu protótipo seja para produzir energia elétrica para uma casa, acumular energia de dia para a noite ser utilizada, ou até mesmo você fazer aí um protótipo que visa aquecer a água para o banho. Então, existem várias coisas que você pode utilizar e você, inclusive, vai entender que já existem projetos desse tipo que vocês podem colocar em prática e até mesmo aperfeiçoar. Isso é muito legal, isso é muito bacana também. Outra coisa que é legal a gente entender é que essa unidade curricular, Projeto Casa Sustentável, você pode criar protótipos que podem ser utilizados dentro da sua escola também. Isso é muito bacana. Então você vai poder interferir aí nos recursos aí naturais dentro da sua escola, por que não, né? Sem agredir o meio ambiente, tá certo? Quais são os outros componentes que nós temos? O terceiro, que é o nosso componente, aí o componente que vai ser trabalhado comigo, o professor Tony, propõe explorar o nível de sustentabilidade a fim de planejar e otimizar recursos em protótipo de casa sustentável. Lembrando que a gente não está falando aqui de construir uma casa inteira, pode até ser, tá? Mas você pode criar um produto específico aí para casa sustentável. Até um novo tijolo, um novo tipo de argamassa que não agride o meio ambiente, pode ser até um método de construção que vise diminuir a quantidade de entulho, por exemplo, jogado no meio ambiente. Isso é muito legal. Também, quando nós falamos de protótipo, não necessariamente precisa ser um produto, pode ser um tipo de serviço também. Olha eu dando dica para você, olha que legal. Uma coisa muito bacana, tá certo? Vamos lá. Temos aí também o último componente, recursos e sustentabilidade, que discute a origem dos materiais usados tradicionalmente na construção civil, o processo de produção e os impactos oriundos da extração desses
produtos. Muito legal, bacana. Vamos lá, continuando. A gente percebeu aí, pela leitura, por esse release de cada um desses componentes, que eles conversam, que eles se complementam. Então, você vai ter muitos estudos aí que você vai sair desse primeiro semestre pensando, puxa vida, já estou me sentindo um engenheiro. E vai dar super certo, viu? Vamos lá, continuando. O que mais que nós temos? Ó, nós estamos trabalhando aí o componente construção sustentável. Até circulei aí com um quadrinho branco para vocês, né? Para vocês saberem aonde que nós estamos trabalhando. O primeiro, o segundo e o quarto aí serão trabalhados com outros professores, mas como eu falei, repito mais uma vez, e estou repetindo várias vezes porque é importante e é o cerne do nosso estudo aqui, que todos esses componentes eles sejam integrados, tá? E aí cada um desses componentes vão ter 5 atividades integradas. Todas as atividades foram estruturadas em introdução, desenvolvimento e sistematização, tá? São 4 semanas para cada atividade, tá certo? E aí, a introdução vai ser mais pesquisa. Como nós estamos falando sobre criar um protótipo, na segunda e terceira semana nós vamos começar a trabalhar já na produção desse protótipo, já criar uma ideia a respeito desse protótipo. E ao fim, nós temos a sistematização, que visa organizar todos os conhecimentos adquiridos durante essas semanas e compará-las com o seu projeto de vida, ver no que influencia o seu projeto de vida, no que beneficia o seu projeto de vida. Então, uma coisa muito legal, um trabalho muito bem feito aí, tá certo? E vão ser trabalhados em 30 horas, sendo que nós teremos 2 aulas por semana para cada componente aí. Continuando aí, o que nós temos? Olha lá. A primeira atividade, que é a atividade do construção sustentável, ele aprofunda a reflexão sobre a sustentabilidade em construções e a gente vai fazer pesquisa sobre nível de sustentabilidade na construção civil. Lembrando que nós temos aí 4 eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural, tá? Olha que coisa legal, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pode estar pensando, por exemplo, em construir moradias para pessoas de rua também. Por que não? De uma forma que tenhamos economia de material, de uma forma que tenhamos economia de espaço, de uma forma que tenhamos economia de energia, economia de água também. Então, quando a gente pensa em empreender dentro da ideia de construção sustentável, a gente não está pensando somente em nós individualmente, a gente está pensando no nosso entorno, pensando naquelas pessoas que são carentes também, que é o que nós chamamos de empreendedorismo social, ou, no caso aí, um serviço social. E minha filha ela tem 13 anos, só para ter uma ideia de como é que funciona essa pegada aí de eixos estruturantes, a gente estava andando de trem e ela viu alguns vagões de trem velhos, encalhados, e ela pensou assim, puxa pai, por que a gente não pode pegar esses vagões que estão aí enferrujando e não cria casas para moradores de rua? Eu falei, puxa filho, olha que interessante, é um projeto muito legal e é um projeto sustentável, porque você não vai jogar entulho no meio ambiente, você já tem uma estrutura construída, você só vai precisar fazer a ideia do acabamento. Então, é uma ideia muito interessante. E, como eu falei para vocês, não necessariamente nós precisamos pensar em produtos, coisas materiais. A gente pode pensar em serviços também, formas de executar serviços de forma que sejam mais sustentáveis, de forma que sejam mais econômicas também e sejam bons para aquele que contrata e para aquele que executa o serviço. Olha que legal, pensa nisso também, que é uma forma muito interessante de pensar em construção sustentável, tá certo? Lembrando que esses 4 eixos estruturantes, eles não vão ser trabalhados todos de uma vez. Vão ter momentos em que você vai perceber a ênfase em um e mais do que o outro, tá certo? Mais precisamente, nessa unidade curricular, nós vamos trabalhar alguns eixos estruturantes e suas habilidades. O que são os eixos estruturantes, pessoal?
Eixos estruturantes são estanques de várias habilidades, são vários blocos de habilidades que vão permitir você atingir o seu projeto de vida. Então, só para você entender como é que funciona, eu vou apresentar para vocês as habilidades que serão utilizadas aí nessa unidade curricular, tá? Então, fica de olho na tela aí, ó, que vai aparecer para vocês, ó. As competências e habilidades da formação geral básica. Então, nós temos várias competências e a gente vai trabalhar a competência 1. O que é essa competência 1? A competência 1 é utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações. Vou pegar até uma caneta aqui para marcar para vocês, ó. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, ó. Em diversos contextos. Sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. Olha que legal, gente. A gente está percebendo aqui que a gente está solucionando aquele velho problema da matemática, em que você estuda matemática e você pensa assim, mas para que eu estou aprendendo isso? Tá aí, gente. Essa competência, ela visa dar significado à matemática, em que você agora vai pegar tudo que você aprendeu em matemática e você vai aplicar isso em situações que são reais mesmo, não situações de probleminhas de prova, não. São situações da vida, da sua vida e da vida do outro também. E criar estratégias, né, através desses conhecimentos matemáticos. O que mais que a gente tem aí? Nós temos aí, dentro da competência 1, essa habilidade, que é a habilidade 104, que é interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, que são índices de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculos desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Professor, se a gente vai construir uma casa, para que a gente precisa saber disso? Dentro do nosso estudo, a gente vai aprender também que para construir uma casa, a gente precisa entender os índices propostos pelos municípios, né? Então tem um estudo aí muito legal dentro da nossa sequência de atividades que vai falar sobre isso, que vai falar sobre esses índices propostos pelo município. Você precisa seguir algumas regras propostas pelos municípios para poder construir. Então aqui a gente vai aprender sobre essas taxas. Taxa de luminosidade também a gente vai aprender. Então tá tudo muito ligado aí com o projeto de vida, muito ligado aí também com os eixos estruturantes. Continuando aí, ó, temos a competência de número 2. A competência número 2 é propor ou participar de ações para investigar, olha que legal, desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões o quê? Éticas e socialmente responsáveis. Aqui a gente está entrando na ideia de sustentabilidade. Perceba como a competência está muito ligada aí com a nossa unidade curricular, né? Com base na análise de problemas sociais, olha a mediação e intervenção sociocultural aparecendo, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. Aqui a gente tem aqui a ideia de situações de saúde. Quando a gente pensa em construção sustentável, criar uma casa sustentável, criar moradias sustentáveis, o que a saúde tem a ver com isso, hein? Será que tem a ver com saneamento básico? Olha, eu dando spoiler para vocês, mostrando como tá ligada a competência aí, né, com a nossa unidade curricular, né? Olha que muito legal que é esse componente. Continuando a falar aí, ó, temos aí também a habilidade relacionada a essa competência, que é propor ou participar de ações adequadas às demandas da região. Olha que legal. Então, ó, você já pensou, se você começa a observar quais são os problemas de moradia da sua região e aí, de repente, você começa a criar soluções para isso? Você já pensou se de repente, aquilo que você está estudando na escola se torna teu meio de vida?
A proposta é justamente essa, né? Então o projeto de vida está relacionado com essa unidade curricular justamente para propor isso para você, para que você saia da escola justamente pensando num meio de vida que gere não só prazeres financeiros, vamos dizer assim, mas que também gere em você aí um enriquecimento como pessoa, tá certo? Isso é muito legal, tá? Então olha lá, preferencialmente para a sua comunidade, envolvendo mediações e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa, tudo ligado à matemática. E, aliás, né, é uma habilidade de matemática, tá aqui, ó, habilidade de matemática, muito, muito, muito bacana. O que mais que a gente tem? Bom, agora aqui a gente já entra nos eixos estruturantes. Nós vamos trabalhar aí nessa unidade curricular, principalmente nesse componente curricular, 3 desses eixos estruturantes com mais ênfase, tá? Vamos trabalhar 3 com mais ênfase, não que a gente não vai trabalhar os 4, mas tem 3 que vão ser trabalhados com mais ênfase, que nós vamos utilizar habilidades. Então nós temos as habilidades dos processos criativos, né? Vai ter uma habilidade do processo criativo, que é a habilidade 05, que é questionar, modificar e adaptar ideias existentes. Olha, lembra que eu falei para vocês que vocês serão capazes, né, de pesquisar sobre soluções sustentáveis já existentes e vocês vão poder não só utilizar essas soluções já existentes, como vocês vão poder modificar e adaptar para os dias de hoje ou para a sua comunidade. E criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar com as incertezas e colocá-las em prática. Olha só, assumindo riscos. Assumir riscos, veja, assumir riscos não é uma aventura, né, gente, somente. A gente assume riscos de forma pensada, de forma científica, vamos dizer assim, né, para lidar com incertezas e colocá-las em prática. Olha que bacana. Muito a ver aí com processos criativos. Qual é o outro eixo estruturante que nós temos? Nós temos a mediação sociocultural. A mediação sociocultural tem 3 habilidades. Então, você está vendo aí, ó, 1/3 são 3 habilidades. A primeira delas é a habilidade 07, que é reconhecer e analisar questões sociais, tá? Culturais e ambientais diversas. Porque você vai interferir no meio, a ideia é interferir no meio, né? Identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo. Olha que legal, para si e para o coletivo, que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis. Agora, me corrija se eu estiver errado. Vocês concordam comigo que esses termos, decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis, estão ligadas à ideia de sustentabilidade? Perceba como está tudo muito amarrado dentro dos eixos estruturantes, tudo muito ligado também com o seu projeto de vida. Então, nada vai ser à toa nesses conhecimentos que nós vamos adquirir, nada vai ser à toa dentro daquilo que nós propomos a estudar, dentro desse aprofundamento que é o Ciência em Ação. Isso é muito legal. Temos mais coisas aí, vamos lá. Dentro da mediação sociocultural, nós temos a segunda habilidade, que é a habilidade 07, que é identificar e explicar questões socioculturais e ambientais, aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado. Olha só, tomar decisões, ó. Tomar decisões, né, em relação ao que foi observado. E aí a última habilidade da mediação sociocultural é a habilidade de matemática 08. Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Que aqui a gente vai acabar com aquele velho problema, né? Sobre
o que fazer com os conhecimentos matemáticos, né? Por que eu estou estudando isso, professor? Agora você sabe por que você está estudando, tá? Justamente para poder colocar em prática e resolver problemas da sua comunidade no que diz respeito a construções sustentáveis, problemas de habitação, problemas de saneamento básico, fornecimento de energia. Isso é uma coisa muito, muito, muito legal. Temos mais coisa aí, será? Temos. Temos as habilidades relacionadas a empreendedorismo. É apenas uma habilidade, tá certo? A habilidade de empreendedorismo é a habilidade 11, que é utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas. Para estabelecer e adaptar metas, identificando caminhos, mobilizar apoios e recursos para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade. Muito bacana. Eu queria aqui, até levantei aqui para vocês, para ler para vocês, a respeito desses eixos estruturantes. Eu vou ler de uma forma muito rápida, e só para vocês terem uma noção do que se tratam esses eixos estruturantes. Então, o primeiro que nós tivemos aí foram os processos criativos. O que é? Nesse eixo, os estudantes são envolvidos na elaboração de projetos com foco na criatividade, que incluem a utilização de diferentes manifestações linguísticas, culturais e científicas. O processo começa com a definição de um problema ou um tema a ser abordado. Veja, tudo a ver com a ideia de construção sustentável. A gente primeiro acha qual é o problema relacionado à habitação no nosso meio e depois a gente intervém, a gente interfere nisso, mudando aí através de um protótipo que será construído. Depois nós tivemos a ideia de mediação e intervenção sociocultural. Nesse contexto, a ideia é oferecer aos estudantes as ferramentas necessárias para promoverem transformações positivas na comunidade a partir do contato com projetos de mobilização e intervenções culturais e ambientais. Então você vai ser municiado para intervir aí no meio e agir em relação àqueles que necessitam também, não só em relação à sua pessoa. E depois temos aí o empreendedorismo, que é muito interessante, que prevê estimular os estudantes a criarem projetos pessoais a partir da identificação de desafios a serem vencidos, o planejamento de testes e o aprimoramento da ideia inicial. Nessa ideia de empreendedorismo, como eu falei para vocês, nós vamos localizar também características em nós aí que são fortes em relação ao empreendedorismo e também aquelas que nós precisamos fortalecer. Então, dentro de cada um desses eixos estruturantes, nós temos essas habilidades que visam fortalecer essas características que nós temos e visa também adquirir aquelas que nós não temos. E uma coisa que é legal também falar é que quando nós localizamos características de bons empreendedores, de bons criadores, ou quando nós não achamos essas características em nós, é importante que você não esmoreça. A gente não nasce sabendo tudo, a gente não nasce conhecendo tudo, senão a gente estaria trabalhando aí com uma falácia de que a gente já nasce com conhecimentos. A gente não nasce com conhecimento, a gente adquire. Tá? Então esse é o momento de adquirir conhecimentos, esse é o momento de se enriquecer, né, no que diz respeito à escola, essa nova escola que está sendo apresentada para você, tá certo? Então, estamos aqui justamente para fortalecer aquelas coisas que você ainda se julga fraco. Perceba quantas habilidades que nós vamos trabalhar aí dentro desses eixos estruturantes aí, tá certo? Temos aí um eixo estruturante que é a investigação científica, que dá ênfase em ampliar a capacidade de investigação e compreensão do estudante ao aplicar o conhecimento sistematizado através de práticas e produções científicas. Então a gente vai aprender como pesquisar e como colocar isso em prática também, não é só ler, né? Mas fazer comparações de fontes, saber localizar fontes. Em relação a fontes, em relação a informações, informação hoje é riqueza. Então, eu já aconselho você a achar um caderno muito legal e escrever na capa desse caderno diário de bordo, que é um diário que vai te acompanhar durante todo esse percurso. Nesse diário de bordo, você vai começar a escrever aonde você está, tudo aquilo que você vai aprendendo,
com você mesmo durante suas pesquisas e com os seus colegas, todas as definições de palavras novas, conceitos novos que aparecerem, fazer comparação com aquilo que você já sabe, com aquilo que você não sabe, e depois aprender as definições corretas e comparar com aquilo que você antes pensava. Então, através desse diário de bordo, você vai perceber a evolução do seu conhecimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Eu estou muito ansioso para começar esse componente com vocês. Espero que vocês também estejam. Um cheiro para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.